Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e hoje vamos tratar do nosso curso de Código de Defesa do Consumidor, falando ainda sobre a responsabilidade do fornecedor. Nas últimas aulas, a gente já tratou do artigo 12 ao 17, onde nós vimos toda a responsabilidade do fornecedor referente ao fato dos produtos e serviços, tá? A gente tratou também dos excludentes da responsabilidade, vimos ainda que a responsabilidade do comerciante e também quando há a responsabilidade do profissional liberal. Hoje nós vamos iniciar nosso tema pela responsabilidade em relação ao vício do produto e do serviço, tá bom? Está previsto lá do artigo 18 ao 25 e é referente a uma falha na adequação de qualidade ou quantidade deste produto, tá? Ele acarreta uma frustração ao consumidor, então todo produto que ele não funciona como deveria, por exemplo, né? Então os fornecedores eles possuem essa responsabilidade e ela é solidária. Todos os responsáveis, todos os fornecedores são responsáveis por essa falha, por este vício num produto, tá bom? Então, todo produto com vício, a gente pode entender que são os produtos inadequados ao consumo. A gente vai tratar, então, no artigo 18, o que diz? Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, eles respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo. Então, frisa bem aqui, são os produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, ou seja, da diferença, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, do rótulo ou mensagem publicitária. Respeitada, claro, as variações decorrentes de sua natureza. Então, o produto ele pode ter uma variação da sua própria natureza, podendo o consumidor exigir a substituição destas partes viciadas. Vamos ver mais ainda a respeito desse vício, né, no produto ou no serviço. Então, vamos ter uns exemplos aqui do que são esses vícios nos produtos e serviços também. Ó, fazem com que o produto não funcione adequadamente, como por exemplo, um liquidificador que não tritura os alimentos, que não gira o seu triturador. Ou ainda, o produto funcione mal, como uma televisão que não funciona no som, um computador que fica desligando sozinho toda hora. Então são produtos que deveriam funcionar de uma forma e estão funcionando totalmente diferente. Ainda que diminua o valor do produto, como risco numa lataria de um carro, uma roupa com uma mancha, você vai comprar roupa na loja, ela já vem manchada. Então são vícios que diminuem o valor. Você ainda consegue dirigir um carro riscado? Consegue. Você consegue vestir uma roupa que está manchada? Consegue. Porém, ela diminui o valor, ela já não tem mais aquele valor que ela deveria ter. Outro exemplo também, o produto que não esteja de acordo com as informações, como por exemplo uma garrafa de refrigerante que diz ter 500 ml e na verdade tem 400, 450. Então existe ali uma diferença da quantidade indicada num rótulo e a quantidade que realmente existe dentro do recipiente. Ou ainda os serviços que façam esses serviços apresentarem características com funcionamento insuficiente ou inadequado. Você contratou uma empresa para poder arrumar o telhado da sua casa e esse telhado ainda está com uma goteira. Um extravio de bagagem, por exemplo, também, que a gente espera o quê? Entenda que dentro dessa falha, desse vício no serviço, na prestação do serviço, é aquele serviço que ele não atingiu o fim que deveria atingir. Então, como o exemplo da goteira num telhado recém-construído, ou ainda você contrata uma empresa para poder fazer o seu telhado, você não espera que esse telhado tenha goteiras na primeira chuva. Ou ainda você não espera que a sua bagagem seja extraviada quando você vai viajar. Você espera que a bagagem chegue ao destino tal qual você. O CDC ainda prevê que o fornecedor ele tem um prazo para sanar o vício, e esse prazo é de 30 dias, tá? E caso não resolva esse problema no produto ou na prestação do serviço, o consumidor ele poderá escolher dentre 3 opções que estão previstas no parágrafo 1º do artigo 18. Diz o que o parágrafo 1º? Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente, então ele pode exigir uma ou outra, a sua escolha. Então é o consumidor que escolhe qual alternativa ele vai exigir. Não pode o fornecedor imputar que o consumidor deva exigir esta ou aquela alternativa, tá?
a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Então ele pode ter o produto ali, ter o produto substituído, mas da mesma espécie em perfeitas condições de uso. A restituição imediata da quantia paga, e aí existe sim a possibilidade de fazer a correção monetária desse valor pago, né? E sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Então, por exemplo, se houve ali um dano maior dessa falha, né, desse vício deste produto, e o consumidor pediu a restituição do valor pago, não impede que este consumidor busque a justiça para ter reparado um dano, por exemplo, um dano moral, um dano material, além do que já recebeu de restituição da quantia paga. Ou ainda, por último, o abatimento proporcional do preço, que é, por exemplo, em caso do produto que ainda pode funcionar, né, ele há um funcionamento, mas ele teve o seu valor deteriorado, né, como a gente deu o exemplo de um carro que está com a lataria riscada. Então, diminui o valor do veículo, mas ainda pode ser utilizado, então pode ter o abatimento proporcional do preço. Uma dica importante, esse prazo de 30 dias, ele não é absoluto, tá? O consumidor e o fornecedor, eles podem fazer um acordo para aumentar ou diminuir este prazo para resolver este problema, tá bom? E está lá no parágrafo 2º do artigo 18, que diz o quê? Poderão as partes, fornecedor e consumidor, convencionar, ou seja, fazer um acordo, então convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, né? Não podendo ser inferior a 7 dias, então não pode ser inferior a 7 dias e também não pode ser superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada separado. Então, após o contrato, faz uma manifestação expressa do consumidor e coloca ali de anexo a este contrato, né, separadamente, mostrando qual é o prazo que foi acordado entre consumidor e fornecedor. Bom, pessoal, finalizamos hoje nossa aula. Começamos aqui o nosso tema referente à falha, né, aos vícios no produtos e serviços. A gente viu hoje já o vício referente à qualidade destes serviços, destes produtos, né? Continue conosco, vamos junto para mais uma aula do nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. Espero vocês, até mais!